dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia. Wilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração, Jesuíno Martins, CEO, Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, e Sandro Oliveira, vice-presidente de Operações, Logísticas e Comercial. Passarei a palavra ao senhor Wilson Mateus. Ótimo dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui mais uma vez nesta manhã para a apresentação do nosso resultado de 2024. Quero agradecer também ao nosso time de diretoria, ao nosso presidente Jesuíno Martins, ao nosso vice-presidente Túlio, ao nosso vice-presidente Sandro, e agradecer a todos que pararam nesse momento para nos ouvir. E começando aqui a nossa apresentação, na primeira página aqui, eu quero trazer a nossa expansão de 2024, né? Foram 15 lojas abertas, 11 cidades e 5 estados diferentes. E só no quarto tri nós abrimos 4 lojas, como vocês estão vendo aí na tela, né? São várias cidades, como você já falei, em vários estados, mas eu queria chamar a atenção de todos para essa loja que está no canto aqui de baixo, que é Recife Boa Viagem. É uma loja de serviço, né? É uma loja que a gente traz aqui um conceito diferente, é uma loja que nós estamos apostando muito nela, né? E também quero dizer aqui, reforçar a todos vocês o nosso compromisso dessas aberturas de loja e, como sempre falo, garantindo ali o nosso caixa, o nosso nível de endividamento. E aqui na página 5, eu quero trazer aqui, reforçando para vocês essa loja de serviço aqui. Eu trago para vocês aqui dessa loja de Boa Viagem, até tem um QR Code aí para quem quiser olhar mais detalhe dessa loja, mas a gente traz aqui os nossos níveis de serviço normal, que é o que a gente já trabalha, né? Que é açougue, padaria e peixaria, mas a gente traz aqui nessa loja muita inovação, né? A inovação na adega Empório, no boteco gelado, que a gente chama de boteco 2.0. Esse boteco já vem com self-checkout, uma facilidade de quem está ali na praia, de entrar e comprar
sem entrar na loja, comprar bebidas geladas, né? A gente traz gelato, a gente traz também nessa loja serviços diferenciados, a gente está fortalecendo muito essas pessoas, esses pequenos empreendedores que se destacam ali, com serviços locais, como vocês estão vendo aí, a gente trouxe a tapioca do Damião, né? Mas a gente traz aí um serviço anormal, que é nosso pastel tradicional com caldo de cana gelado, a gente também inovou em gelato, então a gente está em busca de uma região como essa, onde está localizado essa loja, que ali tem um público AB muito grande, e a gente tem se esforçado, nós temos pensado muito nesse modelo de loja, como que a gente vai conseguir atender um público AB que é muito grande ali, mas sem deixar de atender um público CD e também o mercado transformador. Então, é uma loja que a gente tem uma expectativa que ela ainda vai escalar, ela está no início de um crescimento, mas a gente tem falado muito desse serviço, a gente aprendeu muito dessas últimas lojas de serviço que a gente fez e continuamos inovando. Nosso time, nosso presidente Jesus Martins, que é o detalhista, é o homem que cuida desses detalhes do projeto e tem tido um cuidado muito especial na elaboração dessas lojas. Então, a gente está muito feliz com o resultado. E falando ainda de Boa Viagem, além disso, nós trazemos aí uma galeria, como vocês estão vendo, com muita inovação. Você vê que 100% dessas lojas já foram negociadas. Essas lojas, além dela trazer fluxo, ela ajuda a diluir o custo que nós temos nessa loja, né? E a gente focou muito nessa galeria em serviços, né? A gente trouxe ali uma boa academia, a gente trouxe uma farmácia, mas a gente também trouxe muita alimentação pronta, que é o perfil daquela região, que as pessoas se alimentam muito fora de casa. Então, a gente trouxe ali muitas opções e essa galeria, de fato, tem trazido ali um fluxo muito bom e que ajuda demais na loja. Indo para o slide 7, pessoal, a gente fez ali uma grande expansão em 2024, né? E vocês viram que a gente fez menos loja, porque a gente estava ali na expectativa com o novo, né? E chegamos aí na reta final, o andamento, a gente espera que nos próximos dias aí a gente esteja já conversando e tratando dessa junção, onde a gente tem uma expectativa muito boa para essa junção. O slide 8 aqui, eu já trago o nosso cenário atual, de tudo que a gente fez em 2024, e a gente terminou um ano realmente com um sentimento de dever cumprido, né? Porque nós já chegamos aí a 272 lojas, né? 90 lojas de atacarejo, são 44 lojas de super, são 34 lojas Caminhos, são 104 lojas de elétrico e 206 lojas de mini mercado. E aqui eu quero fazer um reforço, né? Que essas lojas ela tem sido um vetor de crescimento muito grande para o nosso atacado de distribuição. Essas 206 lojas elas já faturam o equivalente a uma loja de atacarejo grande nossa. Então, nós temos, de fato, uma expectativa muito grande. E nesse canal de negócio nosso, que é o atacado, você vê que a gente tem mais de 4,4 mil representantes comerciais, a gente já está em 1,8 mil cidades atendidas e a gente tem ali 18 centros de distribuição. Com isso, a gente está o tempo inteiro reafirmando o nosso compromisso com o adensamento, com uma ou com outra bandeira, mas, de fato, a gente quer estar em todos esses municípios, como foi promessa nossa de abertura de capital. Nós queremos estar em todos esses municípios de todos esses estados do Nordeste, mais o estado do Pará no Norte, afirmando realmente o nosso compromisso com o adensamento. Partindo aqui para o slide de número 9, já estamos trazendo aí, já começamos o ano acelerado, né? São 2 lojas de Jaboatão, ali dos Guararapes, e em São Mateus, de fato, um compromisso de adensamento. Você vê uma cidade pequena do estado do Maranhão, mas aí é um complemento de rota, essa loja de São Mateus, são lojas de sul, são lojas que nos ajudam a trazer o resultado aí
com rapidez, né? Aquilo que a gente busca, o equilíbrio entre a margem e o volume de venda. Esse nós estamos trabalhando o tempo inteiro para manter esse equilíbrio. E agora, aqui no slide de número 10, já trago para vocês aí o andamento das nossas obras. Já são 20 obras em andamento em vários estados, como vocês estão falando, como vocês estão vendo, e a gente cada vez mais preocupado com a nossa TIR, né? Nós elaboramos agora com o momento atual do nosso país, com a taxa de juros que nós estamos tendo, a gente está sendo muito mais seletivo nessas lojas, de olho na TIR, no retorno desse capital, sendo bem cirúrgico, para que a gente não tenha um desequilíbrio aí no nosso caixa. E agora eu passo a palavra aqui ao nosso presidente Jesuíno Martins. Obrigado, seu Wilson. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer vocês por estarem conectados aí conosco e acompanhar o nosso desempenho do quarto TRI e também do ano de 2024. Eu queria, antes de mais nada, seu Wilson, Túlio, Sandro, compartilhar da minha alegria pelo resultado que a gente está reportando, né, nesse trimestre e nesse ano, porque quando a gente olha para trás e vê a forma como a gente começou o ano de 2024, né, um ano de muita incerteza, de muitas interrogações, enfim, e ver o resultado que a gente reporta hoje é motivo de alegria, e eu quero começar o dia assim, reconhecendo o esforço de todo o nosso time, né, porque sem dúvida foi muita dedicação e muita discussão ao longo desse ano todo em torno desses indicadores, de maneira que a gente pudesse continuar reportando esse resultado com essa consistência que a gente reportou o ano de 2024 inteiro. Por isso, eu queria rapidamente, novamente, compartilhar alguns dados com vocês, né, do nosso desempenho. E eu queria começar destacando o nosso desempenho de receita bruta, né? Vocês percebem aí do lado esquerdo da tela, a gente alcança no quarto TRI 9,9 bilhões de reais. O nosso crescimento bastante consistente e resiliente também, a gente cresce 15,4%, incrementa nesse quarto TRI 1,3 bilhão de reais. Então, a gente fica bastante contente também com esse desempenho de receita bruta. Da mesma forma, quando a gente olha ali no ano, na parte inferior do lado esquerdo, a gente alcança um patamar histórico para nós, né? A gente encerra o ano com mais de 36 bi de faturamento, cresce 20%, e eu queria chamar a atenção, né, esse incremento de faturamento que a gente teve no ano, porque são mais de 6 bilhões de reais incrementados em faturamento, de novo, demonstrando assim a resiliência que a gente tem tido nesse indicador de receita bruta. Na sequência aí, eu queria também destacar o nosso crescimento de mesmas lojas. No quarto TRI, vocês percebem, a gente alcança um patamar de 5,9% de crescimento de mesmas lojas. Mesmo levando em consideração que vocês observam aí embaixo que a gente vem de uma base histórica alta, a gente cresceu no ano passado quase 9% mesmo as lojas, e mesmo com isso a gente segue crescendo 5,9%, um crescimento bastante, né, resiliente. E na parte inferior, no segundo pilar, eu também queria chamar a atenção para o nosso desempenho de crescimento de mesmas lojas do ano. A gente alcança quase 7% de crescimento de mesmas lojas. Também em cima de uma base histórica alta, porque vocês observam embaixo, a gente cresceu 8,5% mesmas lojas, né, no ano de 2023. Portanto, quando a gente olha o nosso patamar histórico, seja do ano de 2023, seja do quarto TRI de 23, e compara com o crescimento desse ano, mesmo com essa base alta, a gente entende que o nosso crescimento segue bastante resiliente. Aqui eu acho que vale a pena compartilhar, né, seu Wilson, Sandro, Túlio, né, com as pessoas que nos ouvem hoje, alguns pontos, porque a gente gostaria muito de reportar um resultado um pouco mais expressivo de crescimento de mesmas lojas, a exemplo do que a gente reportou o ano de 2024 inteiro, mas aqui eu queria fazer algumas observações rápidas, porque a gente teve aí um outubro e um novembro bastante forte, bastante expressivo. O nosso Black Friday foi bastante forte, contribuiu bastante, né? E o dezembro, infelizmente, ele realmente não contribuiu com o resultado desse quarto TRI, e ele então diminui um pouco esse ritmo de crescimento de mesmas lojas. A gente tem assim algumas particularidades, em especial nesse quarto TRI. A gente vê aí uma inflação de alimentos no Nordeste um pouco mais aguda do que no restante do país. A exemplo de bebidas, por exemplo, se a gente pega a cesta de bebida, o crescimento da inflação dessa cesta para o Nordeste
um pouco maior ou bem maior do que foi para o Brasil inteiro. Higiene e beleza da mesma forma, a inflação para o Nordeste ela é maior do que para o Brasil inteiro. Mercearia foi maior para o Nordeste do que no Brasil inteiro. Então, veja, a gente tem aqui alguns pontos que contribuíram um pouco, né, para esse cenário. A gente esperava que ele fosse, de fato, né, um pouco mais expressivo. Mas eu queria destacar a importância da nossa multicanalidade, porque o atacado de venda externa segue bastante resiliente. A gente viu aí na tela anterior, já são 45 mil pontos de venda atendidos no Nordeste brasileiro, né? Esse braço segue crescendo forte e trazendo, assim, a nossa multicanalidade, contribuindo bastante para essa resiliência do crescimento de mesmas lojas. A gente teve também algumas particularidades, como o aumento de CMS em vários estados do Nordeste, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, o Sandro também pode compartilhar, de maneira que esse crescimento de mesmas lojas, em especial do quarto TRI, ele se dá basicamente por um aumento de preço, seja de inflação, seja por incremento de ICMS. Mas eu queria destacar essa nossa resiliência, porque, de novo, mesmo com essa base histórica alta, a gente entende que sim, é um excelente resultado, né? Nosso crescimento de mesmas lojas do ano segue como um destaque do nosso setor, mesmo que individualmente por bandeira. A gente fica bastante feliz e eu também queria agradecer aí o empenho do time em torno desse indicador tanto discutido aqui entre nós, né? E eu queria também discutir aí no terceiro pilar com vocês um pouco do nosso desempenho de margem bruta. Aqui também eu queria destacar, senhor, essa minha felicidade em torno desse indicador, porque também foi muito discutido em nossas teleconferências e nas reuniões individuais também com o mercado. A gente alcança um patamar de margem bruta histórico aí de 23%, são 60 bips a mais do que o mesmo período do ano passado, 30 bips a mais do que o terceiro trimestre de 2024. É uma margem histórica, desde os últimos 4 trimestres, é a melhor margem do ano, e isso sem dúvida contribuiu bastante para o nosso resultado desse ano, mesmo com Black Friday dentro, né, mesmo com esse aumento de CMS que a gente, né, que eu estou compartilhando com vocês, a gente fica bastante feliz com essa evolução que a gente teve na margem bruta. Na parte inferior do terceiro pilar, vocês veem aí o resultado da nossa margem bruta do ano, a gente alcança aí um patamar também histórico de 22,6% de margem bruta, são 20 bips a mais do que o ano passado, demonstrando aí essa resiliência que eu estou dividindo com vocês. Eu queria agradecer muito, né, Sandro, Túlio e seu Wilson, ao empenho de todo o nosso time em torno dessa resiliência da margem bruta, né? Porque o comercial, a operação, todo o nosso time se dedicou bastante. Foram muitas iniciativas tomadas durante o ano de 2024 que contribuíram com isso. A gente também tem aí um destaque da nova regional contribuindo bastante com esse indicador de margem bruta. Depois o Sandro vai compartilhar também com vocês um pouco disso, de maneira que a junção disso tudo faz com que a gente entregue essa qualidade que a gente está compartilhando com vocês. Nesse quarto pilar, eu queria dividir com vocês também, com bastante alegria, o nosso resultado de EBITDA. A gente alcança 730 milhões de reais de EBITDA, cresce 30%, né, comparado com o mesmo período do ano passado, e a gente alcança aí uma margem EBITDA histórica, né, de 8,4%. A gente fica bastante feliz, porque são 90 bips mais do que o mesmo período do ano passado, né? Aí a gente pode dividir com vocês que a gente teve uma contribuição, sem dúvida, da margem bruta, como eu acabei de falar, mas também a gente teve uma diluição significativa de despesa operacional. Depois Túlio vai comentar mais com vocês, né? São meio ponto percentual de despesa operacional a menos, né? Fruto de uma diluição que a gente vem compartilhando com vocês também em todo o processo de expansão que a gente teve. Na parte inferior, a gente também compartilha o nosso EBITDA anual, 2,5 bilhão de reais. A gente cresce 26% e uma margem EBITDA também histórica de 7,8%. São 0,4 a mais do que o ano de 2023. Portanto, o nosso EBITDA a gente compartilha com vocês com bastante alegria. E por fim, eu queria compartilhar aí no último bloco o nosso resultado de lucro líquido. A gente alcança 388 milhões de reais de lucro líquido, mesmo com todos os impactos tributários sofridos durante o ano de 2024. Por isso que eu falava no início da minha fala que é uma alegria para nós poder reportar esse resultado, porque com tudo isso o nosso resultado líquido, imagem líquida, continua bastante resiliente, consistente, como vocês veem na tela. E na parte inferior aí a gente então, por fim, divide com vocês o nosso lucro líquido de 2024,
1,350 milhões de reais, a gente cresce 12,7%, de novo, né, consistente, resiliente, né, mesmo com tudo que a gente sofreu, como eu acabei de falar. Eu falava no início da minha fala que é um ano de bastante incerteza, e ver esse resultado, né, que a gente está reportando esse ano é motivo de muita alegria para nós, né? Obviamente, como eu falei, se a gente olhar isoladamente ali mesmo as lojas, a gente gostaria muito que ele pudesse ter sido, né, um pouco mais expressivo, mas o resultado como um todo deixa a gente bastante feliz, né, diante de todo o cenário que a gente viveu esse ano. Eu queria agradecer mais uma vez, seu Wilson, Túlio, Sandro, o nosso time, porque sem dúvida, né, se não fosse o empenho de todo mundo, a gente, né, a forma como a gente começou o ano, se não fosse esse empenho, a gente não teria conseguido entregar esse resultado. Hoje é um dia marcante para nós, porque está todo o time aqui em São Luís. A gente está em convenção hoje, né? A gente vai poder compartilhar com o time muitas coisas que a gente está planejando e pensando. Então, está todo o nosso time. Eu quero mandar um abraço para todos eles que nos ouvem aí. Por fim, eu queria passar para o Sandro, meu querido Sandro, nosso vice-presidente de comercial, operação, logística. O Sandro vai compartilhar conosco também as conquistas que a gente teve e continua tendo no Nordeste, né? A contribuição da nova expansão para o nosso resultado. E eu queria agradecer mais uma vez a todos que nos assistem. Obrigado, gente. Obrigado, Jesuíno. Obrigado, presidente. Bom dia, seu Wilson, Bom dia, Túlio, Sandro. a todos que nos ouvem. É um prazer a gente estar aqui reportando esse resultado do ano de 2024 e dar aqui uma luz, né? Mais uma vez a expansão Nordeste, né? A toda aquela região que a gente está avançando com as nossas lojas, com as nossas pessoas. Hoje, aqueles estados já têm 50 lojas operando, e isso já é quase 20% do nosso parque de lojas, e já representa para nós 34% da venda do nosso faturamento de varejo. E a gente cada vez mais está trabalhando para que ele se torne, né, uma expansão que ela entre na normalidade aí da nossa caminhada. E de alguma maneira os números mostram isso, né? A gente vê nessa tela, nessa apresentação, que a gente vem numa rampa de evolução trimestre a trimestre Sem dúvida. dos resultados de margem EBITDA daquelas lojas que vão completando o seu 13º mês de operação. A gente parte aí de um 6,4 no terceiro TRI para um 6,7 de encerramento do ano de 2024. Quando a gente compara com o ano anterior, a gente tem uma evolução de 1,2 pontos percentuais e fruto desse amadurecimento, Sem né, dúvida. Jesuíno, seu Wilson, do time, né, nessa caminhada, do entendimento, né, de toda a regionalidade, e isso tem se transformado em resultado, né? Então, também com muita satisfação a gente divide esses números com vocês, né? Só apenas para dar um ponto aí de esclarecimento, a gente tem no quarto TRI uma expansão de margem aí para cima dos 2% nessa região como um todo. E isso ajuda a gente a contribuir com o resultado da Sem companhia. Né? Embora a gente sabe que ainda tem uma caminhada pela frente, como todo desafio numa expansão, mas cada vez mais essas lojas se tornam parte natural da nossa caminhada aí de formação de resultado e de entrega. Falando um pouquinho da consequência, né, dessa expansão, a gente tem expandido o nosso share nas regiões que a gente tem atuado, né? Então, quando a gente olha o Nordeste mais o Pará, a gente tem uma expansão aí na casa dos 2,8 pontos percentuais, Jesuíno, que é fruto aí do empenho desse time todo que está atuando ali naquela região, com suporte, obviamente, de toda a empresa que se voltou para que essa expansão seja cada vez mais produtiva e relevante, né, dentro da nossa companhia. Então, a gente vê esses números, deixa a gente bastante feliz, sabendo do tamanho da responsabilidade que a gente tem como time, como companhia, né, mas com o entendimento de que nós estamos trilhando o caminho certo, né, e que a gente vai chegar onde a gente tem sonhado passo a passo, né, trimestre a trimestre, de maneira que a gente faça
com que as pessoas cada vez mais vão entendendo e entregando aquilo que a gente tem se pré-determinado. Então, era esse o ponto que eu queria dividir com vocês, depois desse slide importantíssimo dos nossos resultados, né? Essa luz na nossa expansão. E aqui eu passo para o Túlio, nosso vice-presidente financeiro. Túlio, bom dia, contigo. Bom dia, Sandro, obrigado. Bom dia, Jesuíno, Wilson. Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. Passar agora pelos principais números financeiros. Acho que o Jesuíno já deu um excelente panorama geral. Só aprofundar aqui algumas linhas agora com vocês. No slide número 16, a gente tem um panorama geral do desempenho macro do Grupo Mateus desde o ano de 2020, ali, né, ano da abertura de capital. Né? E acho que aqui esse slide traz muita coisa, porque a gente observa aí um compromisso da companhia em realizar uma expansão, mas principalmente, e acima de tudo, uma expansão com geração de valor. Sem dúvida. Né? Como se vocês todos sabem, é muito comum numa aceleração forte de crescimento em companhias de varejo haver uma pressão importante de nível de rentabilidade no primeiro momento, né? Mas aqui, quando a gente olha os números, né, tirando ali talvez o início do processo, o ano 1, a consistência de rentabilidade foi algo presente, né, durante os anos de expansão. E lembrando, né, que 21, 22 foram anos iniciais de uma chegada em estados novos da região Nordeste, né, onde se precisava desenvolver toda a parte logística, toda a parte dos escritórios regionais, enfim. Realmente o início de um processo muito grande. E ainda assim, né, reparem que é um crescimento muito expressivo de top line, né, um CAGR aí de 26,2, saindo aí de 14 bi para 36 bi. Né? O EBITDA vai numa trajetória muito parecida, né? Ele sai de 1,1 bi para 2,5 bi, ou seja, cresce 123%, né? Um CAGR muito próximo da receita bruta, né, com 22,3%, e o lucro líquido rampa também num ritmo bastante intenso, cresce 74% no período, e aqui no lucro líquido, como o Jesuíno bem destacou, né, com um desafio gigante de uma mudança tributária muito relevante, presente ali de 23 para 24. Né? Então, acho que aqui mostra aí um compromisso do grupo, uma expansão importante, uma expansão forte, mas acima de tudo, com muita geração de valor e muita consistência. Queria destacar um detalhe do número, pensando aqui agora, olhando para frente, né? Durante 2021, 2022 e 2023, o crescimento sempre foi maior que o crescimento do EBITDA, que é algo muito natural. Mas, como eu destaquei, bastante próximo, mas ainda assim maior, né? O EBITDA crescia um pouco menos que a venda. Pela primeira vez nesse histórico, o EBITDA cresce mais que a venda. Né? Então, acho que aqui vale o destaque para o potencial que isso tem de trazer valor para a companhia. Como a gente sabe, a gente tem dividido com vocês, né, esse grupo de loja, num primeiro momento, quando ela completa ali 12 meses, completa 13 meses, um ano de vida, ela traz uma pressão no same-store sales, mas um crescimento muito grande no lucro bruto, né? E depois ela entra numa curva de maturação natural. E agora a gente já tem um volume de lojas representativas dentro desse processo, por isso que esse componente de contribuição para a EBITDA ele é bastante importante aí a partir do ano de 2024. Né? Seguindo agora adiante, no slide número 17, nós temos os números referentes ao lucro bruto e margem bruta da companhia. Acho que o Jesuíno trouxe aqui os principais elementos. Assim, claramente, a companhia tomou uma decisão de fazer uma gestão nesse contexto que o Jesuíno trouxe, onde um contexto com uma inflação importante de alimentos na região Nordeste, no país como um todo, mas na região Nordeste ainda com mais intensidade. A gente viveu um aumento de impostos sobre venda nos estados também da região, importante. Então, a gente entendeu que era um momento em focar em rentabilidade. Né? Então, acho que os números de margem bruta mostram isso, um sequencial importante, né, de 0,3 em relação ao terceiro trimestre, mais 0,3 ainda quando a gente olha o segundo trimestre. Então, o segundo semestre foi um semestre de
onde realmente a companhia conseguiu rampar o nível de margem bruta de forma importante, e a gente entende que, claro, respeitando a sazonalidade tri a tri, mas é um patamar que veio para ficar, né? Então, a gente está bastante confiante, porque a gente sabe todos os elementos por trás dessa estratégia e tudo que a área comercial se envolveu no dia a dia para conquistar os patamares da tela, né? No ano, o lucro bruto atinge aí 7.200, né, um crescimento de 21,2%, e a margem bruta sai de 22,4 para 22,6. E aqui, como eu falei, né, claro, com uma intensidade muito mais importante a partir do segundo semestre. E lembrando que aqui, pessoal, teve todo o aumento do PIS e COFINS, né, sobre da subvenção, né? Então, acho que é um tema relevante aqui que, sem dúvida nenhuma, traz um impacto adicional no desafio de expandir margem bruta nesse contexto, tá? Passando a seguir o slide de número 18, né? Nós temos os números de despesa operacional. Acho que aqui foi um ano de muita disciplina sobre esse tema, né? A gente sabe que a gente está num processo de expansão importante, a gente entende que tem que tomar um cuidado muito grande em relação a esse tema, justamente para não brecar a expansão, né? Então, a gente está sendo muito cuidadoso. A gente fez um primeiro ano muito mais focado e centrado em despesas administrativas, mas a gente levou, né, uma disciplina importante nos trabalhos de orçamento, de acompanhamento de métricas, para que a gente segurasse, principalmente aí as despesas relacionadas a todo o bloco de expansão, para gerar justamente o aumento de EBITDA que a gente estava se propondo. A gente viveu um momento ali no primeiro trimestre de uma pressão maior de despesa operacional, como vocês acompanharam, e a partir dali a gente conseguiu manter um processo de diluição importante. Então, a gente fechou o trimestre com 14,6% da receita líquida, e no ano diluímos aí, passamos de 15,1% sobre receita líquida para 14,9%. E aqui, como eu falei, acho que aqui é um dos elementos importantes quando a gente pensa nos mais e menos aqui da nossa gestão no dia a dia. A gente sabe que tem um grupo de lojas em processo de maturação, e aqui cabe a nós manter a disciplina para que essa contribuição do EBITDA continue a acontecer. Acho que eu destacaria também, daria uma atenção às despesas de frete e logísticas, que acho que no segundo semestre e no quarto trimestre não foi diferente, mais um momento que a gente conseguiu diluir de forma importante, que tem a ver com toda a estratégia, né, de maturação, expansão de rotas, e principalmente também o maior volume de lojas nas regiões novas que a companhia tem atuado. Passando agora para o slide número 19, nós temos os números referentes ao EBITDA. Acho que o Jesuíno trouxe aí o destaque importante da expansão de margem EBITDA no período. A gente fechou o trimestre, né, com 8,4% de margem EBITDA. Se a gente observa ao longo do ano, né, a gente sai ali de um primeiro trimestre de 6,9%, busca o 7,4%, depois entra aquela agenda de expansão de margem bruta, leva para 8,2% e agora de novo 8,4%, né? Então, um foco em rentabilidade muito grande e ancorado em alguns fatores importantes, né? Margem bruta, toda a rampa dos processos de verbas que vocês também acompanharam, né, que continua acontecendo, e também a questão relacionada à maturação das lojas e, consequentemente, diluição das despesas operacionais. Essencialmente, esses três principais vetores de expansão de margem EBITDA acontecendo. No ano, o cenário não foi diferente, então a gente fecha o ano com 2,5 bi de EBITDA, um crescimento de 26%, no trimestre o crescimento foi ainda maior, né, de 30%, mas aqui acho que é importante também que, no ponto de vista anualizado, uma expansão de 0,4% num cenário macro bastante desafiador. Passando agora para o slide de número 20, nós temos os números do lucro líquido, né, que totalizou 388 milhões no trimestre, um crescimento aí de praticamente 17% ano contra ano. Lembrando aqui que aqui a gente só exclui os efeitos não recorrentes, né, que a gente abre ali nos detalhes no release, mas essencialmente foi um número referente ao ano de 2023, né, onde a gente teve um crédito de PIS/COFINS sobre a depreciação acelerada, né. Aqui acho que um outro ponto importante, né, é observar a trajetória desse lucro líquido, apesar de um desafio gigantesco do ponto de vista tributário. Eu me lembro que no final de 23, no início de 24, né, muita gente nos questionava se era possível manter o mesmo grau de resultado de 23 e 24, né? Porque a gente também sabia, todo mundo sabia do
tamanho do impacto das mudanças tributárias. Então, acho que aqui foi um resultado, foi uma pressão importantíssima. O Jesuíno comentou que a gente está indo hoje para a nossa convenção, e eu me lembro que na convenção do ano passado, né, o Wilson, o Jesuíno, puxaram muito o time nessa linha, né, para o operacional superar esse desafio tributário. E realmente, quando a gente olha os números agora, a gente entende e percebe que o time como um todo buscou essa meta e entregou, né? Então, acho que aqui, sem dúvida nenhuma, foi mais um elemento de desafio importante ao longo do ano de 2024. Passando agora para o slide número 21, nós temos os números referentes ao ciclo de caixa, né, toda a parte de capital de giro. Acho que aqui vale um destaque importante. Acho que a companhia conseguiu trazer para o quarto trimestre o tema de capital de giro para o eixo, para uma tendência de melhora novamente. Vocês se lembram que no terceiro trimestre, né, saiu ali de 74 dias para 82, saiu um pouquinho do eixo, principalmente na vertente de estoque. E nesse quarto tri, apesar do desafio da venda de dezembro, como o Jesuíno bem lembrou, né, a gente conseguiu trazer estoque, né, melhorar 2 dias no sequencial, melhoramos o ciclo de caixa como um todo em 5 dias, né? Aqui, essencialmente, voltando para uma trajetória de melhoria, né? A gente sabe que aqui a companhia tem oportunidades, a gente sabe que ao longo de 25 esse tema vai continuar a ser trabalhado, né, Jesus? Está nas metas dos nossos executivos. Acho que um ponto importante dividir com vocês que agora, em 2025, onde vai haver o pagamento, né, da remuneração variável referente a 24, é a primeira vez que os executivos vão sentir cheio o efeito desse tema, né? Ou seja, quem foi bem nos números de estoque, etc., vai ganhar mais, e quem foi mal vai ser, em parte, penalizado por esse tema. Acho que aqui tem um ponto importante de evolução sobre a tratativa do assunto. Então, acho que o principal recado é que a gente voltou para o trilho de melhoria e a ideia é continuar trabalhando com bastante intensidade esse tema. Passando agora para o slide número 22, queria só destacar a geração de caixa no período. Acho que aqui é um tema que para a gente é muito importante. Toda a parte de rentabilidade e crescimento dos negócios, vocês sabem que é um vetor que a gente tem trabalhado muito e a gente preza bastante. E aqui é um terceiro, né? Ou seja, fazer tudo isso com geração de caixa, né? Com geração de caixa própria, é um tema que o Wilson levanta muito essa bandeira, e acho que a gente conseguiu aqui, no ano como um todo, cumprir mais uma vez essa mecânica, ou seja, o quarto trimestre gera muito caixa, claro que muito por conta da geração do próprio negócio, um EBITDA muito robusto, né? Mas também por essa melhora sequencial de capital de giro, né? Então, acho que a combinação desses dois efeitos gerou aí uma estabilidade e uma geração de caixa no quarto trimestre, e no próximo slide a gente vai ver uma estabilidade importante no grau de alavancagem, né? Então, a gente fecha o ano com 0,29 vezes EBITDA, um pouco melhor do que foi o fechamento de 23, e tudo isso com uma expansão forte acontecendo, né? Um ano desafiador do ponto de vista tributário, desafiador do ponto de vista macro, e a gente combina esses elementos, uma rentabilidade que a gente buscava junto com um compromisso de manter o nível de alavancagem 100% no eixo, como acho que os números mostram aqui na tela. No slide seguinte, de número 24, a gente só abre aqui o detalhamento do CAPEX, né? Acho que aqui é um ponto importante, a companhia fez aí um CAPEX líquido de 1.100 no ano. Acho que é importante observar, a gente deu aqui uma abertura do que é ainda obras em andamento, né? Como o Wilson colocou, né? Ao longo de 24, a gente segurou um pouquinho a agenda de expansão, porque a gente começou todas as tratativas com o novo, né? Então migrou um pouquinho para o início desse ano. Então aqui a gente dá o disclosure ali do que eram ali, tem 178 milhões dentro do bloco de novas lojas, né? Que eram, naquele momento, ainda obras em andamento, e também ali o bloco de terrenos, que, claro que já pensando em lojas futuras, né? Isso aqui é só para dar um overview e mostrar que o ritmo de expansão está totalmente alinhado com o grau de alavancagem proposto pela companhia. Pessoal, seriam esses os nossos comentários iniciais, e a partir de agora, todos nós aqui estamos à disposição de vocês para as perguntas. Muito obrigado. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado,
uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Rodrigo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Rodrigo, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é referente ao impacto, né, dentro do Same Store Sales das lojas abertas no quarto tri de 23. Acho que já tem alguns trimestres que vocês vêm falando sobre isso, né, sobre esse impacto de vendas no ano 2, um ramp-up de margem bruta, mas uma piora de vendas, né, no ano 2 e depois uma recuperação. Então, se vocês pudessem dividir um pouco com a gente como foi ou quanto foi esse impacto dado o alto ritmo de aberturas do quarto tri de 23, ou em outra maneira de perguntar também uma ideia de como foi o same-store sales da loja madura. Acho que esse é o primeiro ponto que seria legal entender. E o segundo, muita gente perguntou ao longo da manhã sobre essa questão de fornecedores, né? Seu capital de giro ele fica estável, né, ano contra ano, uma boa melhora de recebíveis, mas a parte de fornecedores no ano contra ano, né, acaba dando uma piorada, no sequencial fica até estável. A grande dúvida é se tem qual o impacto em fornecedores, se teve alguma contrapartida em margem bruta, então entender um pouco essa dinâmica de fornecedores mais margem bruta aqui para frente. São essas duas. Obrigado, pessoal. Bom, Gastim, primeiramente, obrigado pelas perguntas. Eu acho que você trouxe um tema muito importante, né, que é o desenho da nossa curva de maturação, né? Realmente a gente viveu no quarto trimestre de 23 uma intensidade de inauguração muito grande, né, no quarto trimestre de 23, e isso fez com que essas lojas completassem 13 meses de vida neste quarto trimestre, né? Então, principalmente nesse momento, onde ela entra para a base do Same Store Sales, o que está acontecendo na loja naquele momento? Uma agenda de retomada de rentabilidade, porque a gente costuma abrir a loja com uma agressividade bastante forte, de captação de venda e, consequentemente, de margem bruta, né? Então, ela nasce vendendo muito, né? No decorrer do ano, quando ela já vai para o seu segundo ano, a gente já está numa agenda de retomada de rentabilidade, né? Então, o que normalmente está acontecendo com essa loja neste período, né? A venda cai um pouquinho ano contra ano, né? Só que uma expansão muito forte de lucro bruto, né? Então, o nosso ano 2, assim, quando a loja está completando um ano de existência, ela está indo para o seu segundo ano de operação, ela cai a venda ano contra ano, porque na inauguração, em todo o processo de inauguração e naquela rampa inicial, a gente é muito agressivo em margem, consequentemente a venda é muito forte, mas a gente começa uma agenda de expansão de rentabilidade, então o salto no lucro bruto ele é muito grande, tá? Excluindo esse efeito no nosso quarto trimestre, acho que o nosso same-store sales iria ali para um patamar mais próximo de inflação, né, mediana, né? Então, acho que aqui tem um ponto importante. Em relação aos fornecedores, né? Acho que aqui tem um ponto, acho que é uma boa reflexão que você trouxe, mas só para deixar bem claro, né? Se a gente olhar o número do número de fornecedores, né, do ciclo de caixa sequencial, né, a gente já vinha rodando nesse patamar de 45 dias desde o primeiro trimestre de 24. Né? O primeiro tri foi 44, depois veio 45, 45 e agora de novo 45. Né? Então, acho que o número fora da curva realmente foi o quarto trimestre de 23. Né? Então, a gente entende que esse 45 é o patamar que a gente deve continuar trabalhando. É claro que, como eu falei aqui na nossa apresentação, né, a gente continua focado no tema de capital de giro, então existem algumas ações táticas e com o grupo, né, de área comercial para continuar melhorando esses indicadores, e claro que fornecedores é uma vertente que a gente continua trabalhando, né? Agora, não tem nenhum tipo de correlação entre o número de fornecedores do ciclo de caixa com a performance de margem, assim, absolutamente, tá? E eu diria até que, se a gente observar no próprio terceiro trimestre, né, a gente já tinha dado um salto importante de margem bruta, como a gente colocou aqui, e o nível de fornecedores também era 45 dias, né? Então, agora, de novo, a gente manteve 45 dias e deu mais um passo no que diz respeito à margem bruta. Super claro. Excelente. Obrigado pela resposta, Túlio. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Ruben Couto, do Santander.
Rubem, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Rubem, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só um follow-up nessa questão de vender nas mesmas lojas. Vocês podem dividir como começou o ano, se reverteu essa tendência de dezembro, seja por esses efeitos de maturação que você comentou agora, Túlio, ou uma situação de mercado mesmo, só para entender se foi algo pontual mesmo em dezembro. E uma segunda pergunta, até mesmo para você, Túlio. Acho que no começo de 24, o mercado existe um pouco os comentários de vocês que entregariam uma alíquota de R ali entre 10 e 20, que no final das contas vocês acabaram entregando. Queria entender agora o que a gente pode esperar em 25. Tem talvez alguma coisa de crédito e subvenção de CMS que volte, mas por outro lado, algumas das contramedidas passam a talvez não ser tão relevantes quanto foram em 24. Enfim, tem algum range aqui de patamar de alíquota de R que a gente deveria pensar para 2025 para frente? Obrigado. Perfeito. Quer que eu comece? Bom, Rubem, primeiro ponto, a primeira pergunta, o janeiro, Rubem, ele já começou melhor do que foi o dezembro, mas ainda num patamar abaixo do que a gente espera. Mas sem dúvida melhor do que o dezembro. E aí, de novo, eu queria chamar a atenção, Rubem, a gente percebe um movimento muito forte em algumas categorias extremamente importantes para o varejo, como as que eu citei, por exemplo, bebida, né, mercearia, higiene, beleza, a própria limpeza mesmo, com a inflação mais alta aqui no Nordeste do que no restante do país. Você pega uma cesta de bebidas, por exemplo, chega a dar 3 pontos mais no Nordeste do que no restante do país. Então tem esse movimento acontecendo. A gente está muito dedicado nesse tema, Rubem, né, para entender com uma profundidade maior, né, tudo que pode ser feito para a gente, né, reverter esse cenário ou tentar amenizar ele o máximo possível, mas de maneira que o resultado de janeiro ele ainda continua, né, um pouco abaixo do que a gente imagina, porém melhor do que o dezembro. Esse é um pouco do cenário. Espero ter te respondido. E aí, Túlio, tem a outra, a segunda pergunta. Legal. Acho que só completando um pouquinho, trazendo uma outra vertente, Divino, acho que essa visão de rentabilidade continua em janeiro, né? Então, sem store sales, como você bem colocou, mas a gente continua com essa agenda focada numa rentabilidade, né? Então, fazendo aí a gente fala aqui dos mais e menos do nosso dia a dia, né? Então, a pressão importante no same store, a gente buscando aí oportunidades para manter aí o grau de rentabilidade, né? E a questão da taxa efetiva, Rubem, que é a sua segunda pergunta, né? Acho que é um ponto, talvez tenha sido o tema que a gente mais se dedicou no final de 23, né? Claro que o impacto potencial para a companhia era realmente muito grande, né? Em 24. Acho que todo o time aqui se dedicou muito nos comitês tributários, né? Trabalhando as alavancas, como a gente veio dividindo com vocês. É claro que a gente continua buscando oportunidades, né? Então, assim, mas eu concordo, assim, acho que tem alguns elementos que quando você vira a chave e entra, né, o impacto ele é mais intenso no primeiro momento, né? Então, eu pensaria uma taxa efetiva de imposto de renda ali mais no eixo entre 18 e 19 para ser ali um tema mais consistente olhando para frente, né? A gente viveu alguns trimestres esse ano com taxa efetiva às vezes de 1%, né, muito baixa por conta de virada de alguns temas que aí vem uma intensidade maior, como você também bem pontuou, Rubem, né? Mas enfim, mas acho que a gente criou alguns pilares importantes, né? E é claro que estamos focados em continuar trabalhando alguns outros pilares, porque a gente sabe que, por exemplo, a questão do prejuízo acumulado é um tema que ele tem data para acabar, né? Você vai usando e aquele ali, em algum momento, ele vai acabar. Então, a gente precisa desenvolver um pilar justamente para substituí-lo, né? Então, o nosso trabalho é esse, é focar, continuar com essa disciplina nos comitês tributários, a gente tem aqui uma rotina semanal nesse tema, e lembrando que tem toda uma reforma tributária agora, né, para acontecer. Então, a gente até criou aqui um programa aqui na companhia sobre esse tema, porque a gente entende que vai ser algo perene, né, porque o tamanho da mudança ele é muito relevante, precisa realmente ter um time olhando isso com muito, muito de perto, né. Então, acho que é mais ou menos isso. Super claro, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do João Soares, do Citi. João, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. João, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Eu ia fazer uma pergunta aqui que o Cashin fez de um outro jeito. Se vocês fossem tentar estender esse prazo de fornecedores hoje, vocês acham que de alguma forma afetaria essa agenda aqui, tudo que você comentou de melhora de rentabilidade, melhora de margem bruta? E o segundo ponto, entender, assim, a gente olhando esse same store, né, que você comentou que vai para um patamar mais próximo da inflação. Imagino que você esteja falando de headline, né, não de inflação de alimentos. Então, eu queria entender um pouquinho, assim, e a gente teve essa discussão com os outros concorrentes, né, sobre a inflação, principalmente atacarejo, estar rodando ainda com lag vis-à-vis a inflação de alimentos, né? Então, eu queria tentar explorar um pouquinho, assim, se existe alguma oportunidade de fazer um catch-up mais próximo do que está rodando essa inflação de alimentos, como é que a gente deveria imaginar isso? Obrigado. Passar tudo. Acho que o primeiro ponto, né, em relação ao prazo de fornecedor, João, primeiro, obrigado pelas perguntas, né? Acho que aqui, só deixando bem claro, né, a gente vem trabalhando esse tema, e lá eu me lembro que em 22, né, foi quando a gente continuou ali algum trabalho inicial que já vinha sendo feito, a gente deu ali alguma melhora importante no ciclo de conversão de caixa. E um primeiro receio era justamente derivado disso, né? Pô, será que vai ter algum efeito na margem, já que o capital de giro mudou? Naquela época a gente trabalhava com perto de 115 dias de ciclo de conversão de caixa, né? E agora a gente está rodando em 77 dias com a margem bruta, como a gente viu aí, no patamar importante, né, de rentabilidade. A gente entende que os 45 dias é um tema que a gente vai continuar trabalhando, mas desde o início a gente comentou isso, né? A gente não vai fazer o trabalho de capital de giro entregando precificação, né? Em uma troca de rentabilidade por capital de giro. A gente vai testando ali o limite de onde tem os encaixes, né? E a gente sabe que em algumas vertentes a gente tem oportunidades, né? Fornecedores é uma delas, né? Inclusive algumas oportunidades que dá para fazer algumas mecânicas táticas nesse sentido, né? A gente está pensando já agora para o primeiro trimestre, mas também de negociação, né? Eu acho que fornecedor realmente na negociação tem uma correlação talvez mais direta. Acho que o Diego pode completar, né? Mas, por exemplo, a parte de estoque, a gente sabe que tem oportunidade dentro de casa, quando a gente pensa nos processos, quando a gente pensa na nossa, é, nas nossas remunerações variáveis, como eu dei aqui o exemplo, né, de atrelar cada vez mais esse tema para instigar os times, estimular o time nesse sentido, né? Quando a gente pensa na relação entre CD e lojas, né? Então, acho que é um caminho aqui importante que, que a gente tem que continuar trabalhando e a gente sabe que tem oportunidade, tá? Mas em nenhum momento, no trabalho que a gente já fez e no trabalho que a gente se propõe a fazer, a gente não está trabalhando com essa premissa de buscar prazo em contrapartida de preço, né? Na negociação. Em relação, indo já para a sua segunda pergunta, se quiser completar, a gente fica super à vontade, Sandro, Wilson, da parte de inflação de alimentos, realmente, quando eu me referi na minha resposta, eu estava falando de uma inflação média geral, não especificamente de alimentos, né? Mas eu acho que aqui cabe uma reflexão da estratégia a se buscar nesse momento, né? Acho que é importante a gente relembrar o contexto, né? Que o Jesuíno bem colocou na fala dele inicial. A gente está vivendo um contexto de uma inflação de alimentos importante, com uma intensidade forte na região Nordeste. A gente está vivendo aqui um aumento ao longo do ano, né, a gente viveu um aumento de impostos sobre vendas, né, ICMS, em praticamente todos os estados que a gente opera, né? O próprio Maranhão, a intensidade foi bem forte, né? Então, acho que o cliente, num primeiro momento, ele tem que assimilar tudo isso, né? E a gente sabe que a renda não acompanha necessariamente o mesmo ritmo no mesmo momento, né? Então, acho que você tem que decidir que estratégia que você vai ter para esse contexto, né? E a gente optou por fazer uma estratégia de rentabilidade nesse contexto, né? Então, eu acho que
dentro desse cenário, a gente conseguiu os objetivos propostos. A gente olha o EBITDA, a gente olha o lucro líquido, a gente olha a diluição de despesa em relação ao lucro bruto, né? E quando a gente vê aí toda a estratégia de geração de caixa, né? Mas você tem que fazer uma escolha. Então, dentro desse contexto, o que você vai fazer? Você vai focar em buscar mais volumes ou você vai focar numa agenda de rentabilidade dado esse contexto? E aí você vai calibrando e vai entendendo até que momento você vai mudando as intensidades a depender do mercado. Então, nossa cabeça está muito nessa linha, inclusive para esse primeiro trimestre, como o Jesuíno bem colocou. Então, acho que é um pouco desse contexto que a gente queria dividir com vocês. Queria só fazer uma observação, Túlio, na sua fala, é que a gente discutiu muito nesse último tri, né, Gisele? Que a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? E no final do dia, nós temos que olhar a última linha do nosso resultado. O que que nós queremos, né? E aí a gente tem uma vantagem pela multicanalidade, né, do Gisele, Sandro, é que a gente vai equilibrando esses pratinhos que nem fala o Sandro. A gente, a hora eu posso vender mais pelo atacado, hora eu posso vender mais pelo atacarejo, hora eu posso vender um pouco mais pelo varejo. O adensamento de novas rotas, de lojas de varejo, elas podem nos ajudar muito mais na margem. Então, essa é uma vantagem de ter multicanalidade, né? Perfeito. Tá super claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é da Dani Eng, da XP. Dani, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Dani, pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta e aí parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu acho que seria legal ouvir de vocês falaram um pouco mais do cenário macro em termos de desafio, né? Mas eu queria ouvir um pouco do lado do competitivo, né? A gente ouviu tanto de regionais quanto também dos próprios nacionais nos calls de resultado, deles mencionando especificamente o Nordeste como uma região que está mais competitiva. Então, dado que vocês estão imersos nessa região e têm uma visibilidade muito melhor do que nós, eu queria que vocês pudessem trazer um pouco de cor de como vocês têm visto isso, né? Vocês comentam que vocês estão adotando essa estratégia de rentabilidade, se de repente outros não estão, enfim, só para a gente entender, e também se tem algum movimento na direção de eventual parcelamento de uma forma mais agressiva ou mais abrangente aí na região. Então, acho que primeiro seria legal se vocês pudessem trazer essa visão de dinâmica competitiva. E aí, num outro ponto aí, olhando mais para eficiência, tanto do lado de despesas operacionais, o quanto que vocês ainda enxergam, né? Foi acho que um highlight aí essa questão no G&A, de quanto vocês conseguiram achar de oportunidades, então quanto mais tem por vir. E também na parte de estoque, né, Túlio, que você traz que tem oportunidades, você pudesse dar um pouco mais de cor aí em termos, ou de, assim, prazo, em termos, nos próximos 3 anos a gente acha que a gente já está num patamar normalizado, ou enfim, só para a gente tentar dimensionar um pouquinho a oportunidade aqui. Obrigada. Posso começar, Túlio? Depois Claro, você me ajuda e claro. Sandro também. Bom, Dani, bom dia, Dani. Com relação ao cenário competitivo, o que eu posso compartilhar com você, né? Primeiro ponto, a gente percebeu, como eu falei, uma inflação um pouco mais aguda para cá. Esse fenômeno a gente está estudando, né? Mais ele, de maneira que a gente possa compartilhar com vocês aí nas próximas teleconferências e nas individuais também. Mas aqui acho que tem um ponto importante para dividir com vocês, porque essa inflação um pouco mais aguda, junto com esse repasse de ICMS que a gente sofreu, como já foi falado, a gente percebe, Dani, a renda do consumidor com dificuldade de acompanhar isso, né? Seja B2B, seja B2C. É o que a gente está percebendo. De maneira que o nosso crescimento, ele se deu muito por preço nesse trimestre. Agora, o cenário competitivo em si, Dani, ele não mudou significativamente nada nesse trimestre. Eu acho que esse cenário tem muito mais a ver com o cenário de mercado mesmo, né? De inflação, ou de impostos, como eu dividi com você, né? A gente não sente nenhum impacto do ponto de vista de parcelamento, como você perguntou. Não, de fato, o mercado tem trabalhado muito esse tema, mas a gente já decidiu internamente que a gente não vai trabalhar e nem muito pouco potencializar isso, né?
Então, a gente segue, Dani, nesse primeiro TRI bastante otimista, né? O primeiro TRI, ele traz alguns pontos específicos, porque a gente tem sazonalidades que mudam de lugar, né? A Páscoa vai mudar de lugar, o fevereiro tem um dia a menos. Então, acho que é um momento que a gente está passando por ele que requer aí um ponto de atenção. Mas a gente está muito disciplinado nesse tema, de maneira que a gente consiga, né, trabalhar essas frentes que a gente está dividindo com você e melhorar o máximo possível. Agora, é importante dividir, Dani, que mesmo com todo esse cenário que a gente está conversando, o nosso foco tem sido muito entregar o melhor resultado possível, principalmente de margem EBITDA, né? Como a gente entregou esse ano, ou no quarto TRI, tentando, como o seu Ilse e Túlio já falou, tentando manter equilíbrio em tudo. Então é um pouco disso. Eu acho que a nossa multicanalidade ela contribui, Dani, com esse cenário todo, porque a venda externa continua com um crescimento muito forte. São 45 mil pontos de venda só de B2B sendo atendido todo mês no Nordeste brasileiro. Esse canal cresce bastante, né? Vocês devem ter acompanhado aí no release. Então, a gente tem tentado, de todas as formas, amenizar esses impactos, né? Mas, de maneira geral, é um pouco disso que a gente vê pela frente, né? Não em função do cenário competitivo, mas muito mais em função desse cenário de inflação e de repasses de ICMS. O poder de compra do consumidor não conseguiu acompanhar isso ainda. A gente vai compartilhar com vocês as próximas discussões, Dani, um pouco mais, tentar dar mais clareza para esse, né, esse momento que a gente está vivendo. É um pouco disso, né? Do ponto de vista de estoque, eu vou falar, Túlio, depois você me ajuda, e Sandro também, se você quiser falar um pouco do Nordeste, Sandro, fica à vontade. Do ponto de vista de estoque, Dani, sim, a gente enxerga uma pista, eu acho que Túlio já trouxe isso na fala dele, a gente tem sido bastante disciplinado nesse assunto, como o Túlio falou, os bônus de todo o nosso time estão atrelados a esse indicador, mas a gente enxerga uma pista de evolução, a gente quer trabalhar cada vez mais essa pista. É difícil te dar uma visão do que vai ser nos próximos 2 anos, mas o que eu acho que vale a pena compartilhar com a Dani, né, Túlio, Sandro, é que a gente está consciente de que aqui ainda tem um espaço para a gente buscar, sim, né? E aí eu acho que vale a pena comentar, Túlio, talvez com a Dani, a questão da despesa também, que ela... Perfeito. Dani, obrigado pelas perguntas. Essa parte de despesa, acho que é um tema que a gente vem trabalhando, mas sempre com muita cautela, né, para justamente, de alguma forma, não correr o risco de errar a mão e segurar a companhia, né? Então, acho que aqui a primeira ótica sempre é tratar aquelas despesas que não têm um contato direto com o consumidor final, né? Foi praticamente assim, foi a principal agenda de 24, né? Então a gente trabalhou despesa administrativa, a gente trabalhou a vertente de despesa de vendas, mas sempre permeando o contato direto, né? O grau de serviço, né? Mas eu diria assim que essa primeira fase foi muito mais uma fase de disciplina, né, do que efetivamente de busca intensa por maior produtividade, tá? Eu acho que, como a gente sabia que existia um movimento de maturação de todo esse grupo das regionais, bastava uma agenda de disciplina para que a diluição ocorresse nesse grupo que está maturando, né? Então, boa parte da estratégia foi essa, administrativa e uma disciplina intensa nos mercados em maturação, tá? E acho que um outro ponto que o Wilson trouxe aqui na fala inicial dele, que sem dúvida nenhuma ajuda nesse processo no macro, né, é o desenvolvimento e o crescimento do atacado, e também com esse vetor das lojas de conveniência, né? Porque quando a gente pensa no armazém com 2E, são as lojas de conveniência do grupo, aonde que aparece o crescimento e o faturamento dessa vertente? É justamente no faturamento do atacado, né? E o atacado, quando cresce, ele traz uma capacidade, ele ajuda a diluir a despesa como um todo do grupo, né? Então, acho que aqui tem um vetor bem interessante também, como o Wilson e o Jesuíno falaram bastante da multicanalidade. Sem dúvida nenhuma, o crescimento do atacado é um aliado nesse processo, olhando o grupo como um todo, né? Então, é mais uma agenda aí que a gente está de olho e que a gente acredita muito para daqui para frente. Tá super claro. Obrigada, pessoal, pelas respostas e parabéns de novo pelo resultado. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Nicolas Larrim, do JP Morgan. Nicolas, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Nicolas, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu tenho duas. A primeira, ainda nesse assunto da inflação, a gente entende que a inflação de alimentos não é 100% aderente ao mix de atacarejo, né? Então, queria ver se vocês podem dar uma cor, né, de como que está a inflação interna de vocês, talvez versus a inflação geral, a inflação de alimentos, particularmente no formato de cash and carry. E a segunda tem que ver também com capital de giro. Você falou, Túlio, né, que o estoque talvez no quarto tri foi um pouquinho fora da curva. Eu queria entender se para o recebível teve o mesmo efeito, né? Porque a gente viu uma queda nos dias de recebível. Eu queria entender um pouco a dinâmica detrás disso, ou se de fato é que a base era boa mesmo, né? Obrigado. Bom, Nicolas, eu acho que eu te respondo a primeira, depois você me ajuda aí, Túlio e Sandro Claro, também, claro. né? É uma boa pergunta que você fez. Se você olhar, por exemplo, o mês de outubro, Nicolas, a nossa inflação interna foi muito parecida com a inflação de mercado. O mês de novembro, ela foi um pouco abaixo do que a inflação de mercado, e no dezembro ela foi acima da inflação de mercado. Então, veja, tem um misto aí, mas de maneira geral, é um pouco disso. Se você olhar o mês de dezembro, por exemplo, eu estou olhando aqui, está dando 1 ponto percentual acima do que a inflação de mercado. Então, mas muito parecido, nenhum delta assim que chame atenção de deslocamento, elas caminham muito junto. Espero ter te respondido aí. Nicolas, indo para a sua segunda pergunta sobre o capital de giro, especificamente recebíveis, né? Acho que você lembrou aqui na sua pergunta o tema do estoque no quarto trimestre, né? O estoque a gente conseguiu melhorar um pouquinho em relação ao terceiro tri, que tinha saído do eixo, né? E eu mencionei naquela resposta que se a venda de dezembro tivesse ficado no patamar normalizado dentro do trimestre, o nível de estoque, esses dias de estoque teria melhorado um pouquinho mais. Eu acho que o recebível tem algum grau também de correlação com a performance de dezembro. Como dezembro também foi um pouco abaixo, como a gente discutiu aqui, né? Ele não alimenta, ele alimenta menos a conta do recebível, né? Então tem um ponto aqui que é mais matemático dessa fotografia de dezembro, mas tem dois outros elementos. Acho que tem um elemento importante também, que é a questão de uma provisão que a gente criou aí de aproximadamente 30 milhões em relação aos recebíveis de verbas, né? Ou a receber de fornecedores, né? Porque aqui ele diminuiu também o meu a receber neste montante. Então eu diria que são esses dois efeitos, né? Que saiu aí de 37 dias no terceiro trimestre para 34 dias no quarto trimestre, né? O efeito de dezembro e essa provisão de aproximadamente 30 milhões que a gente criou. Agora, olhando para frente, como o Jesuíno respondeu na resposta, no bloco de perguntas anterior, né? Como a gente não tem aqui no nosso plano nenhum tipo de pensamento em trazer parcelamentos diferenciados e nada disso, eu acho que essa conta de recebível aqui não é para ter surpresa, né? E se a gente olhar os trimestres ao longo do ano, a gente vê que no segundo trimestre, no primeiro trimestre de 24 a gente fez 35 dias, no segundo trimestre de 24 a gente fez 35, aí no terceiro trimestre subiu um pouquinho para 37 e agora a gente volta o patamar de 34, que é praticamente o mesmo eixo do primeiro e do segundo tri, tá? Então, eu acho que aqui não é uma vertente para ter tanta surpresa. Eu acho que os dois principais blocos que a gente continua trabalhando quando a gente pensa no capital de giro é a vertente de estoque, na linha com que o Jesuíno respondeu, e também a parte de fornecedores, aí sim com algum grau de limitação por conta da negociação, mas tem algumas oportunidades táticas para implementar, que é algo que a gente já está pensando aqui para o primeiro trimestre. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Quero aqui, de novo, agradecer ao nosso Deus por nos permitir estarmos aqui, terminando essa teleconferência. E quero aqui também fazer um agradecimento especial a Jesuíno, nosso presidente, Túlio, nosso vice-presidente, Sandro, nosso vice-presidente,
a todos os nossos diretores regionais, aos mais de 60 mil colaboradores que trabalharam, como diz o nosso ditado lá no interior, dioturnamente para que a gente pudesse alcançar esse resultado. São guerreiros, né? São pessoas que, de fato, estão muito focados, e esse é o nosso lema, como nós falamos aqui durante toda a nossa videoconferência, o que nós estamos em busca é do resultado final, é da linha final, estamos em busca, foram feitas muitas reestruturação, inclusive estamos fazendo uma reestruturação na remuneração variável ali da base de operação, tudo no intuito que a gente possa, de fato, ir buscando esses objetivos nossos do dia a dia e reforçar aqui o que o Jesuíno falou, que amanhã nós temos uma convenção, vai estar todos os nossos diretores já começaram a chegar aqui, para nós é uma alegria estarmos fazendo essa grande festa amanhã com eles, para comemorarmos esse grande resultado e falarmos, de fato, dos objetivos de 25, muito bem claro para cada um dos diretores que vão estar aqui amanhã. Se Deus assim nos permitir, a gente também quer entregar um grande resultado em 25. Meu muito obrigado a todos os nossos investidores que pararam aí para nos ouvir e que continuam confiando na gente. Um abraço, gente. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.